One, two, three. Era assim que eu estava vestida quando tomei a pior decisão da minha vida. Quando eu entrei pro mundo do crime. Uma blusinha preta e uma calça jeans. Casaquinho amarrado na cintura pra esconder a pouca bunda que eu não tinha. E o batonzão vermelho. Peraí, rapidinho que eu tô tirando aqui esse batom pra contar a história, que senão fica agoniado. Pronto, agora vamos! Eu tinha apenas 16 anos de idade. 16 anos de idade. Quando eu tomei a merda da pior decisão da minha vida. Ai, que decisão foi essa? Escute. Fica até o final do vídeo. Diabo de mosca. Pra começo de história, a minha pretensão não era essa. A minha pretensão era outra. Eu só estava em casa, de boa, quando aquele tipo de amizade que nossas mães alertam me chamou pra ir pra porta. Eu falei, como assim? O que tem de mais nessa porta? Ia pra porta de casa, tinha 4 pessoas com ela. Eu falei, o que diabo é isso mesmo? E adivinhe só a peça principal que tinha com eles. Uma garrafa. Ignora que aqui é desinfetante, mas só presta atenção na garrafa. Uma garrafa pra uma pessoa normal é uma garrafa, mas pra um jovem é uma garrafa. É isso mesmo que eu tô falando. Pra um jovem isso aqui não é só uma garrafa, não. Isso aqui é um mundo de possibilidades. Isso aqui é a porta de entrada pra boca do inferno. Beleza, saí pra porta, pan, tinha 4 pessoas lá, 3 gatinhos e a minha amiga, vulgo a chefe do crime. Saí na porta e digo assim, rapaz, que é isso aqui? Que festa é essa? A minha amiga olhou pra mim e falou, senta. Eu digo, senta onde? Ela, senta no chão, garota. E olha só, lá tinha o ritual. O ritual da merda da garrafa. Eu era bevezona, filha. Eu não sabia beijar, não. Eu não sabia direito nem do que se tratava. Eu digo, pronto, agora vamos reciclar. O que diabo é isso? O que essa garrafa tá fazendo aí no meio? Todo mundo sabia, menos eu. E como eu falei, eu era BV. E eu espero que esse vídeo sirva pra quem é BV também. E aí você já sabe, né? Começou o jogo da garrafa. Gira essa merda. Pra deixar o clima mais parecido com o que tava rolando lá, eu vou abrir aqui o aplicativo Resso e vou colocar uma música top. Dessa danada, movimento e vem por cima. Continuando o bagulho aqui. Tava lá na roda, eu, minha amiga e mais 3 meninos. Obviamente, um coitado teve que ficar chupando o dedo. Mas o interessante é que parece que o Satanás entrou no meio da roda. Olha, eu vou pegar aqui essa garrafa e eu vou mirar pro mais bonito da roda. Porque eu sei que você tá com fogo no rabo, você tem 16 anos de idade. E vou mirar pra você, ó. É assim que a gente faz. O capeta da garrafa mirou em mim e no menino que a minha amiga tava afim. Eu falei, putz! Ela olhou pra mim com a cara. Ô, velho, não tive culpa. Meu cu não passava uma filepa. Engraçado que o menino parece que ele gostava de pegar dragão, né? Que quando ele viu isso, ele ficou feliz. Eu fiquei sem entender nada. Aí eu falei, bom, né? Véi, a minha pressão, ela caiu no mínimo 3 vezes. Detalhe, a minha amiga me falava desse menino já tinha 2 semanas. Ela queria muito ele. E ele me queria. Aí tô lá, eu sozinha com o menino. Ele automaticamente já começou a se achegar. Quando ele chegou perto, eu larguei logo. Ó, velho, já vou dizendo logo, viu, que eu sou bebê, nunca beijei na vida. Já vou avisando logo pra depois. Menino, que meu cu tava na mão. E aí, quando ele ouviu isso, ele soltou a frase que toda mulher já ouviu na vida. Ah, nunca beijou não? Foi, tem nada não, eu ensino. Eu digo, sim, amigo, eu sou escola pra estar contratando professor, não quero não, obrigado. Meu amigo, não adiantou, foi nada. Tô aqui, daqui a pouco só sinto a mão aqui em mim, ó, no meu cabelo. Eu digo, Santa Maria, Mãe de Deus. Este menino começou a me alisar. Eu falei, vala meu pai agora que eu vou morrer. Oxe, calma, novinho, não mordo não, só se você quiser. Aí, menino, vacilei, ele me beijou. Eu digo, o que é um peido pra quem tá cagado, né, velho? É hoje mesmo que eu vou beijar. Bora, bora. Levantei decidida. Eu digo, sim, vamos pra onde? Que aqui só tem mato. Oxe, é no mato mesmo. Eu digo, é nada um negócio desse. Véi, vejam o próximo vídeo. Meu amigo, nessa hora subimos pro mato. Só que na minha rua, no terreno que a gente tava, né? Tinha 2 carros estacionados. Tinha um Corsa e tinha uma Hilux. A minha amiga tava se pegando com o menino encostada na Hilux. E ele queria me encostar no Corsa. Eu falei, não, amigo, pelo amor de Deus, me encosta na Hilux pelo menos. Aí ele me prensou na Hilux. Eu digo, olha. Aí na hora que ele tava chegando perto, eu digo, não, vou só lembrar mais uma vez. Como eu sei que o beijo vai ser uma bosta, eu vou falar de novo. Eu digo, ó, lembre-se que eu não sei beijar. Ele, tá bom, sem problema. Só que eu sou uma marota, né, velho? Tudo que ele fez, eu fiz igual. Basicamente, eu tava assim. Não deu 5 segundos, eu parei e fiz gosto de boca. É lógico, né, Açucena? Aí o menino foi e me puxou de novo pra me beijar. Diga, se me puxou de novo, então é porque o negócio tá bom. Menino, que eu cheguei em casa com um peso na consciência. E o que foi que voltou com essa cara de bunda aí? Oxe, nada, manhã, nada. Eu tô indo pro quarto, viu? Meu Deus, eu sou uma prostituta.
Rapaz, essa história eu guardei por muito tempo pra contar pra vocês. Eu juro pra você que eu tava guardando essa história pro momento que eu tivesse flopado, eu soltar. É uma história que as pessoas que me seguem no Instagram estão esperando já tem um tempo. E, amigo, não passe esse vídeo não. Espera, você já não começou a ver o vídeo? Espere até o final. Primeiramente eu vou explicar aqui como é que funcionam os meus vídeos. Eu falo demais. Só que as minhas histórias são verdadeiras e interessantes. Então, tipo, não tem como resumir isso em 60 segundos. Então, tipo assim, velho, essa história eu vou pedir pra você que tem um pouquinho de paciência e assista, se tiver continuidade, assista. Pra não morrer curioso, porque essa história aqui, amigo, véi, é sério, essa é uma história que eu gosto de contar, porque puta merda. Acabou que eu vou falar aqui do vídeo, eu fiz a propaganda toda e não vai dar. Eu vou contar só o comecinho da história aqui nesse vídeo, pra você acabar de ver, entrar no meu perfil e ver o resto. Então vamos lá! Tava eu em casa com minha mãe sozinha, e aí todo mundo começou a dar fé que tava uma pessoa faltando dentro de casa. Na verdade, não tava bem faltando uma pessoa, tava faltando o Pingo. Pingo era o meu pitbull, este daqui. Enfim, era o nosso cachorro, simplesmente evaporou da casa. Aí nisso lá vai eu e mãe gritando pela casa, né? Só Pingo! E Pingo nada. Aí eu saí mais minha mãe pela rua, né? Procurou esse cachorro e nada. Daí a pouco chega a vizinha e fala assim: ah, é um cachorro pequenininho, eu vi tal pessoa pegando ele. A gente, como é que é, rapaz? Essa tal pessoa que ela viu pegando o cachorro era um homem grande que simplesmente viu o Pingo dando vacilo na frente da casa e raptou o meu cachorro. Ah, se você na história é só isso? Não. Você não tem noção do que isso aqui vai virar, velho. Minha mãe já com cano no corpo, praticamente de ódio, já cansada de procurar esse cachorro, falou: rapaz, quem foi que pegou a porra do Pingo? Quem foi que pegou esse cachorro? Rapaz, a mulher: rapaz, eu acho que o homem que pegou esse cachorro mora em tal lugar e tal lugar. Amanhã, pois vamos bater lá. Lá vai eu e manhã nessa brincadeira da minha mãe com o dedo na cara do homem, falando: me dê meu cachorro, me dê meu cachorro. O homem frio e calculista só recebendo o dedo aqui, ó, e calado. E eu, meu Deus, manhã, meu Deus, manhã. Minha mãe não queria mais saber de nada, ela só queria saber do cachorro. O cara friamente virou e perguntou: seu cachorro é desse jeito, manhã? É. Aí ele virou e falou assim: ó, fulano, pegue lá. Nisso, eu ainda com o olho dentro da porra daquele quarto. Olhando, que desgrama é aquilo preto no chão? Fiquei encucada. Aí daí a pouco veio o cara com um pingo na mão. Aí minha mãe: tá vendo, eu sabia. Minha mãe simplesmente bafou o cachorro na mão do homem, pegou, deu as costas e a gente saiu com o pingo. O que nenhuma de nós duas sabia é que manhã não tinha apontado o dedo na cara de um homem normal. Ela simplesmente meteu o dedo na cara de um traficante. Literalmente o chefe de uma quadrilha. O chefe de uma quadrilha. E nem eu e nem ela sabia. Sabe o que era aquele monte de coisa preta no chão? Fuzil. Ah, amiga, eu nunca vou esquecer essa história. A gente só descobriu dias depois, quando a polícia pegou eles e soltou no... História de quando eu vi um vídeo dos meus pais fazendo aquilo. E esse é um dos motivos do porquê você não deve mexer no celular dos seus pais. Quando isso aconteceu, os meus pais tinham saído de casa. E ficou só eu e a minha prima lá em casa. A minha prima ficou assistindo a TV enquanto eu fui arrumar a casa. E o meu pai tinha esquecido o celular dele em casa. E eu só descobri porque eu estava escutando o barulho da notificação para eu carregar o celular. Então fui colocar o celular para carregar, só que sem querer eu acabei abrindo a galeria de fotos do meu pai. E eu vi uma pasta que estava escrito secretíssimo. Como que uma pasta com aquele nome não ia me trazer curiosidade, né? Então eu fui lá e abri a pasta. Eu abri a pasta e vi o vídeo dos meus pais fazendo aquilo. Eu fiquei em choque. E rapidamente eu saí de lá e apaguei a página para eles não verem que eu vi aquilo. Guardei o celular e voltei a arrumar a casa. Fiquei muito tempo com isso na cabeça. Minha amiga me apresentou pro amigo do namorado dela. E a gente começou a conversar. E sério, gente, esse menino se achava demais. E quando eu digo demais, é demais mesmo. A última Coca-Cola do deserto. Ia ter uma festa e a gente combinou de se encontrar nessa festa. Quando eu cheguei lá, eu vi ele no meio de uma rodinha com vários outros meninos, como se estivesse contando uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na vida dele. E eu, meu Deus, mandei mensagem pra ele dizendo que tava ali. E lá se veio ele fazendo a maior cena, acenando pra todo mundo, se achando maioral. Quando ele chegou perto de mim, que eu olhei na cara dele, a única coisa que eu consegui dizer foi: tem uma meleca enorme no teu nariz. E ele: o cara que se achava demais, parte 2. Depois que eu falei pra ele que tinha uma meleca enorme no nariz dele, ele só conseguia repetir: mentira, 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 super envergonhado. Aí ele foi se olhar no retrovisor de um carro, porque nessa hora a gente tava no estacionamento da festa. Depois que ele voltou, a gente tentou fingir que nada tinha acontecido, mudar de assunto e seguimos a festa, né? Nos dias seguintes a gente continuou se falando e fomos nos conhecendo melhor, continuamos ficando e foi naquele papo de: ai, não queremos sentimentos, não queremos relacionamentos, não vamos nos apegar. Mas que não deu em nada, né, gente? Porque no final a gente se apegou sim, a gente começou a namorar. E poucos meses depois eu engravidei. Estamos morando juntos há 4 anos, me segue.
História de quando eu quase fui enterrada viva. Isso tudo começou há vários anos atrás. Eu era bem novinha e eu tava tranquila em casa. Como meus pais trabalhavam, meu irmão sempre saía por ser mais velho, eu tava sozinha. E foi aí, num dia aleatório, que eu comecei a receber várias mensagens no Instagram. Eu entrei pra ver e era um perfil fake, então eu não fazia ideia de quem tava mandando. Mas sempre dizia coisas horríveis. Por exemplo, falava que sabia onde eu morava e que faria coisas péssimas comigo. Mas de primeira eu nem dei bola, inclusive nesse mesmo dia eu subi, fui tomar banho, viver minha vida normalmente. Até porque eu achava que era alguém me zoando, algum amigo meu, e enfim. Mas assim que eu saí do banheiro, tocou a campainha de casa. Eu me troquei mega rápido e desci pra ver o que era. Mas chegando na porta, eu vi que não tinha ninguém, nem na porta, nem no portão. E depois de muito tempo, eu fui ver que a pessoa que tinha tocado a campainha tinha deixado uma carta. Já posta parte 2 de quando eu quase fui enterrada viva. Quando eu peguei a carta, eu vi que tava cheia de ameaça pra mim e eu fiquei com muito medo. Na hora eu liguei pro meu irmão, que era mais velho, pedi pra ele ir pra casa pra eu não ficar sozinha, porque eu tava realmente com muito medo. Assim que meus pais chegaram no trabalho, a gente mostrou tudo pra eles, a carta, as mensagens. Eles ligaram pra polícia, a gente fez um BO. E depois disso, não recebi mais nada. Então, na minha cabeça, eu tinha certeza de que era algum amigo, colega meu me zoando. Até que vários anos se passaram e em um dia aleatório eu fui pra casa da minha avó. Mas quando eu tava chegando lá, um cara simplesmente me pegou no colo, me amarrou, colocou um pano na minha boca e me jogou dentro do carro dele. E como eu tava tentando fugir, tentando gritar, ele me deu um soco tão forte que eu desmaiei. Quando eu acordei, eu não fazia ideia de onde eu tava. Eu só ouvia muito barulho de terra sendo jogada. E do nada, um barulho de um carro. E aí tudo ficou em silêncio. E depois de um tempo, a polícia conseguiu me achar. Eu não sei quanto tempo fiquei lá porque tava desmaiada. História de quando minha amiga me expulsou de casa ao descobrir que eu estava quase morrendo na UTI. Eu fui pra Argentina estudar medicina e eu dividi apartamento com uma menina. Em um dia específico, uma paciente se internou e logo a gente acabou descobrindo que ela estava com um vírus, que obviamente eu que estava ali cuidando dela já havia pego. Então eu também comecei o tratamento para esse tal vírus. Mas o meu tratamento não estava melhorando, não mudava nada. E, gente, durante todo esse tempo eu estava me cuidando em casa. Eu estava distante dessa amiga que eu dividia apartamento, porém eu estava em casa. Até que, em um dia, eu não conseguia respirar, estava tendo muita dificuldade. Eu consegui ligar para a ambulância e acabei desmaiando logo que eu pedi ajuda. Quando eu acordei, eu estava na UTI e eu estava como paciente de prioridade, então era bem sério. Os médicos ligaram pro meu pai para avisar que eu estava, assim, entre a vida e morte. Gente, aposto a parte 2 de quando minha amiga me abandonou enquanto eu estava literalmente morrendo. Os médicos falaram claramente que não sabiam se o tratamento daria certo e quanto tempo eu teria de vida. Então eu pedi pros meus pais irem buscar alguma das minhas coisas para estarem ali no hospital comigo durante esse tempo. Porém, a amiga que morava comigo não atendia o telefone por nada. Até que o pai dela ligou para os meus pais falando que eles iriam tirar todas as minhas coisas e deixar na rua. E lembrando que isso era na Argentina e eu estava fazendo o tratamento nos Estados Unidos, onde os meus pais moram. Ou seja, meus pais precisariam ir para a Argentina pegar minhas coisas ou ficar ali comigo, sabendo que eu poderia morrer. Porém, depois de muito tempo internada, eu fui melhorando. E aí eu queria saber o motivo dessa minha amiga ter feito isso. Ela me disse que não queria os pertences de uma pessoa morta ali atrapalhando ela. Eu acabei perdendo todos os meus pertences e desisti da faculdade de medicina porque isso me causou um trauma. História de quando meu namorado me colocou como prêmio de uma corrida. Eu namorava um cara fazia 1 ano e meio e a gente sempre terminava, voltava, era aquele relacionamento ioiô. Aquele vai e volta toda hora. Só que eu era completamente apaixonada por ele. E vamos chamar ele de Pedro. Voltando um pouco à história, quando a gente se conheceu, ele vendeu o carro antigo dele e comprou um carro novo. E eu me sentia a gostosona quando ele ia me buscar com o carrão, enfim. Ele ia me buscar em casa toda semana e era uma distância de 1 hora. E o nosso relacionamento foi indo. Até que uma vez ele chegou pra mim e começou a contar o quão obcecado os amigos dele eram por mim. Ele começou a falar o quanto eles queriam uma chance com alguém igual a mim e blá blá blá. Até que ele decidiu entrar numa corrida com o carro dele. Eu não tava nem um pouco a fim de ir. Aí ele começou a implorar pra eu ir e falar que o prêmio era muito especial, que eu precisava ir pra ver. Já parte 2 de quando meu namorado me colocou como um prêmio de uma corrida. Quando eu cheguei, todo mundo só falava do prêmio, que era um prêmio muito importante. E
e eu nem imaginava o que era. Eu fui até o Pedro e perguntei, amor, que prêmio é esse que tá todo mundo falando? Aí ele veio com um papinho falando que eu sabia que todos os amigos dele eram obcecados por mim e que assim, para todo mundo participar dessa tal corrida, ele me colocou como prêmio. Então quem ganhasse a corrida seria o meu namorado. Eu fiquei completamente brava e ele me mandou ficar calma porque ele sabia que ele iria ganhar. Eu fiquei a corrida inteira com meu coração na mão e eu tava muito puta com o Pedro. Eu comecei a assistir a corrida e tinha um cara muito alto na minha frente e eu nem conseguia ver direito, mas eu consegui ver o Pedro passando a linha de chegada, graças. Então, História de como eu peguei meu pai e meu padrasto dormindo juntos. Pra contextualizar, minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha cerca de 4 anos. Então eu passava a semana na casa da minha mãe e o final de semana na casa do meu pai. E quando eu tinha por volta de 6 anos, minha mãe conheceu meu padrasto. E pelo fato da minha mãe ter conhecido meu padrasto quando eu era muito nova, eu chamava meu padrasto de pai e o meu pai de pai também. Essa história fica bem caótica e confusa, então se preparem. As coisas começaram a ficar meio estranhas quando meu padrasto foi me buscar na casa do meu pai um dia. Meu padrasto entrou na casa do meu pai e eles ficaram conversando por cerca de 5 horas seguidas. Eu simplesmente fui dormir e quando eu acordei, meu pai e meu padrasto estavam fazendo café da manhã pra mim. E eu ouvi meu padrasto falar pra minha mãe no telefone que ele teve que trabalhar no turno da noite. Mas eu nem disse nada porque toda vez que eu falava alguma coisa pra minha mãe, ela nunca acreditava em mim. Porque meu padrasto tava sempre certo, né? Continuando, toda vez que meu padrasto ia me buscar, ele acabava ficando. Então teve uma vez que eu entrei no quarto do meu pai e os dois estavam lá, sem calça, fazendo aquilo. Tô ficando sem tempo, então dei like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que meu pai e meu padrasto estavam dormindo juntos. Continuando com a história, eu precisava fazer uma pergunta pro meu pai, então eu fui até o quarto dele. Foi quando eu vi ele e meu padrasto sem calça. E essa é uma memória que eu quero apagar da minha mente. Meu pai rapidamente pulou da cama, colocou a calça e falou, filha, não é isso que você tá pensando. Meu padrasto ficou tipo, sai daqui, garota. Então eu achei isso engraçado e tirei uma foto pra mandar pra minha mãe. Até porque só assim pra ela acreditar em mim. E minha mãe enlouqueceu e tentou matar os dois. Até porque, né, os dois traíram ela, querendo ou não. E ela terminou em um hospital psiquiátrico porque eles falaram que ela era louca. E eu não tenho mais contato com ela. E é assim que eu tenho 2 pais gays. E essa é provavelmente a coisa mais legal do mundo, sério. Então, pra resumir, meu padrasto traiu a minha mãe com meu pai. Minha mãe enlouqueceu e tentou matar eles. Ela foi pra um hospital psiquiátrico e hoje eu não vejo mais ela. E sim, eu tenho 2 pais gays e eles são casados. E eu sou muito feliz com isso. E mesmo sabendo que ela é louca, eu sinto muita saudade da minha mãe. É isso, se você gostou da história, deixa seu like. O dia que todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Por causa da pandemia, nós aqui da minha cidade começamos a ter videoaulas. Então eu tava na primeira aula e só precisava ligar a câmera quando a professora ia fazer a chamada. Ou quando o professor fazia alguma pergunta. Aí eu fui chamada e a professora fez uma pergunta pra mim. Então eu liguei a câmera e o microfone, respondi a pergunta e desliguei a câmera. Mas eu acho que eu esqueci de desligar o microfone. Durante aquela semana, eu já tava com medo de ficar grávida. Então depois que eu respondi a pergunta, eu liguei pro meu namorado e fiz um teste de gravidez. Eu parei de ouvir a aula e abaixei o volume, porque se a professora te chama uma vez, ela não vai te chamar de novo. Então eu não tava sabendo o que tava acontecendo na aula. Nisso eu tava no telefone com meu namorado e eu tava enlouquecendo porque o teste tinha dado positivo. E eu tava tão nervosa que eu comecei a gritar no meu quarto, falando, meu Deus, eu tô grávida, o que eu vou fazer? Eu olhei pro meu computador e a aula já tinha acabado, mas tinha um monte de gente me mandando mensagem perguntando se eu tava bem e falando que tava aqui por mim e tal. Eu fiquei doida. Parte 2 de como todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Continuando, eu respondi algumas mensagens falando, nossa, como você sabia? E eles falaram, a gente ouviu você gritando no fundo da aula, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Um deles disse que ouviu um cara falando, é só pegar um cabide, e você tava gritando tipo, não. Outro disse que a professora precisou iniciar outra chamada pra que eu ficasse sozinha naquela. Aí eu mandei um e-mail pra minha professora e disse que eu tava passando por um momento difícil e pedi desculpas, né? E ela disse que tava tudo bem. E ficou tudo bem até passar uns 3 dias. Minha mãe chegou em mim e falou que alguém da minha sala tinha falado pra ela que eu tava grávida. E eu tentei falar pra ela, não mãe, isso é mentira, não tô grávida. E ela disse que alguém mandou pra ela a gravação de eu gritando no meu quarto. Gritando e chorando, né? E sem saber o que fazer. Então, basicamente, alguém da minha sala era um dedo duro e contou pra minha mãe que eu tava grávida. Minha mãe tentou fazer com que eu abortasse, mas eu não queria. Então eu fui morar com a minha avó e daqui 3 meses eu vou ter um menino.